Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A memória de Maria, Mãe da Igreja, é uma delicadeza proposta para o primeiro dia após o domingo de Pentecostes. Recordemo-nos aquilo que Cristo disse: Vou, mas não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Vos enviarei o defensor, que vos recordará e vos ensinará tudo. Ninguém melhor para nos ajudar a perceber como em nosso peito deve acalentar-se o Espírito que gera o Cristo em nós do que aquela que primeiro gerou na história. Ela que foi mãe do Cristo em seu primeiro encontro com a nossa história e com a sua humanidade, como ninguém poderá atuar ajudando a cada um de nós a se tornar um outro Cristo. Maria, portanto, é inspiração. Maria, portanto, é modelo. Maria, portanto, é fonte das graças de que nós necessitamos para nos parecermos mais com Jesus Cristo. A proposta da liturgia de hoje é aquela em que vemos confrontado o Antigo com o Novo Testamento, compreendendo que, de alguma forma, nos encontros e desencontros do Antigo Testamento, já há um sinal de Cristo. Deus tinha para com a criação um projeto que foi desajustado por conta do pecado, que não é outra coisa, se prestamos bem atenção nas leituras que acabamos de escutar, do que não ouvir a Deus. As leituras, o livro do Gênesis, aquilo que nós vemos sendo tecido no Evangelho de João e também no Evangelho de Lucas, em sua maneira de dizer que Maria é aquela que guarda no coração aquilo que escutou, nos ajuda a perceber que todo pecado na história da humanidade tem a ver com a incapacidade de escutar. No Novo Testamento, então, são apresentados dois grandes modelos em contraposição aos primeiros. Adão e Eva resistiram a escutar a Deus, fecharam os seus ouvidos, foram desobedientes e assim o pecado entra no mundo. Jesus Cristo é aquele que é todo ouvido. João nos fazia notar isso nestas semanas. Aquilo que Cristo comunica com sua palavra é aquilo que desde toda a eternidade ele escutou do Pai. Jesus não disse outra coisa a nós que senão aquilo que ele ouviu na mais profunda intimidade de amor, porque ele é o Filho voltado desde toda a eternidade para o seio do Pai. Portanto, é aquele que comunica aquilo que ouviu. E Nossa Senhora é a grande ouvinte das Sagradas Escrituras. Ela é a feliz porque creu. E nós recordamos daquilo que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no seu capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelos ouvidos. E temos que entender aqui que há uma conexão entre o ouvir, entre a fé que desenvolve em nós a esperança e a fé e a esperança que atuam em nossas vidas pelo amor. Há uma relação profunda. Escutar antes de tudo a Deus, porque Ele no seu dizer recorda sempre que nos ama. Ao escutar a Deus, a sua palavra gera dentro de nós uma pequena semente da fé que vai se desenvolvendo. Esta semente da fé nos ajuda a esperar
a esperar contra toda a esperança, como lembra o apóstolo Paulo, e a esperar com amor, que preenche os nossos corações, já que tudo aquilo que nós buscamos é sermos amados, não é? E esta é a alegria desta festa. Maria é mãe na igreja, porque todo mundo gosta de ter mãe, e a mãe é uma marca profunda no coração e na vida de cada um de nós. Um amor sem pretexto, sem contexto, imemorial, que nos acalenta, que nos restaura, que nos impulsiona. E um amor que, uma vez experimentado em nós, nos coloca na condição de ir amar outras pessoas. É muito bela esta delicadeza da parte da igreja, nos fazer encontrar em Maria, e particularmente nós, nessa Basílica Santuário, já que aqui Deus quis se fazer colo de mãe. No colo de Nossa Senhora da Piedade não está somente o Cristo, mas todos nós nos encontramos para que tenhamos a esperança de que Deus não nos deixa órfãos. E em nome de Deus, Nossa Senhora também é mãe de nossas orfandades. No seu colo todos nós cabemos. É provocadora a pergunta da primeira leitura que nós escutamos. Uma palavra do Senhor Deus dirigida a Adão: onde estás? Esta é a procura de Deus à humanidade. O Evangelho de Lucas nos faz notar que o amor de Deus é expresso a partir da procura. E inclusive podemos traduzir isso num exemplo muito concreto, olhando para as nossas mães e também para a nossa mãe, a Senhora da Piedade. Como que uma mãe é capaz de notar a falta? É muito difícil disfarçar da mãe uma dor ou um dia de cansaço. Ela vê aquilo que a gente se esforça para esconder, porque o amor de uma mãe não é capaz de ser indiferente. Conhece os nossos avessos, nos alcança lá onde a maior parte das pessoas tem para conosco somente a indiferença. É assim que Nossa Senhora nos ama, e é assim que Deus nos ama. Esta pergunta, Adão, onde estás, vai ecoando ao longo de toda a história, porque a redenção trazida por Jesus Cristo não é outra coisa do que a busca pela ovelha que se perdeu, pela dracma perdida, pelo filho que se perdeu, entende? Por isso, em Nossa Senhora, nós encontramos sempre esta clareza de fé, esta luz no fim do túnel, diante dos desencontros, dos ensombrecimentos e da angústia de nossas vidas. Temos sempre alguém à procura de nós. E é uma maneira muito especial que Deus encontrou para nos buscar e nos resgatar, é o amor de sua mãe, Nossa Senhora. E assim, nós católicos, desde o princípio, nunca tivemos medo de chamá-la de Santa Mãe de Deus. Nunca tivemos medo de chamar Nossa Senhora de Mãe da Igreja. Não temos medo, porque quando olhamos para santuários ao redor do mundo, Aparecida, Fátima, La Salete, Guadalupe, nós vemos como é que Nossa Senhora está sempre sendo um instrumento de encontro. Até mesmo porque, e não tenho dúvida de que isto provém da sabedoria de Deus, é muito próprio das nossas culturas que os pais se ausentem, não é? Quantas crianças foram criadas longe deste afeto paterno? Mas o amor de mãe é mais presente, é mais constante. Portanto, tenho a impressão, posso me arriscar a dizer, na consciência de que a ideia de um pai pudesse afastar esta ou aquela pessoa, Deus escolhe nos buscar continuamente com este amor de mãe, que é mais fácil da gente sentir. Não é que Nossa Senhora, em sendo mãe da igreja, está competindo com o amor de Deus. É que, na verdade, o amor inclui, não é? E Deus, em sendo o único Deus, escolhe nos amar de várias formas. E eu diria que uma das formas mais especiais com as quais nos quis amar é através de Nossa Senhora. Basta perceber como os santuários, as igrejas a ela dedicadas ao redor do mundo, são sempre lugares onde se encontram os pobres e os ricos, os que se alegram e os que estão em luto, aqueles que têm esperança e aqueles que se encontram despedaçados. Todos nós nos encontramos na casa de Nossa Senhora, num lugar de clemência e de bondade, e onde nós podemos ser devolvidos a nós. Isso, posso dizer por experiência própria, nos momentos mais difíceis, do cansaço da missão, em dias como o de ontem, peso, xingamento, incompreensões, é a ela que recorro.
Quando venho e estou o tempo todo para lá e para cá, na 381, sempre faço questão de situar onde se encontra a montanha, porque todos nós sabemos como é bom estar junto do colo de mãe, não é? Porque quando nós estamos perdidos e a angústia, o cansaço do meu ministério, como deve ser também a angústia e o cansaço do seu casamento, do cuidado dos seus filhos, do seu trabalho, nós nos perdemos de nós, como Adão se perdeu. Mas sabemos, olhando para Nossa Senhora, como olho todos os dias para o alto da montanha sagrada, sabemos que em Nossa Senhora, no seu olhar e no seu colo, nós temos algo que pode nos encontrar. E assim, ainda que as dificuldades nos levem a nos perder de nós, e quem de nós não tem a impressão durante o dia de ter sido roubado de si mesmo, temos a certeza de que o amor de Deus, através de Nossa Senhora da Piedade, pode nos devolver a nós. Eu lhes arriscaria a dizer, como um segredo íntimo do meu coração de ministro da reconciliação: clame por Maria. Nos momentos em que você se sentir perdido, peça à Senhora da Piedade que possa te devolver a esta certeza da graça de Deus. Nossa Senhora, a Virgem Mãe Senhora da Piedade, seguindo aquilo que é muito constante nas homilias da patrística, quer dizer, os primeiros padres da igreja, padres, bispos, escritores da primeira hora da fé cristã, é compreendida como aquela que pelos ouvidos trouxe a vida. Esta é a ideia. Eva, pelos ouvidos, deu ouvido à serpente e não à vontade de Deus, e ela atraiu para todos os seus filhos um destino de condenação. No fim da primeira leitura que escutamos, Adão, o primeiro homem, dá à sua esposa este nome de Yav. Yav é uma expressão quase que onomatopeica do hebraico. Yav é o respiro, por isso que diz que ela é chamada de a mãe dos viventes. Quer dizer, algo, porque Eva não foi capaz de escutar, e como costumo dizer, quando nós não escutamos, nós teremos uma língua maldita. Quem não escuta não é capaz de dizer bem. E quando nós não escutamos bem, não há em nós fé, esperança e o amor de Deus, nos falta respiro. Então nós poderíamos dizer que em Eva começam as nossas ansiedades, por nossas faltas, porque nos perdemos de nós, pelas angústias, pelos sofrimentos. Em Eva é exposta diante de nós esta condição que nos caracteriza como seres humanos, a condição de desamparo. O texto diz de uma maneira muito poética e muito simbólica que na medida em que se come deste fruto proibido, quer dizer, que se deixa de escutar a Deus, que os nossos primeiros pais tampam o ouvido à palavra de Deus, de onde nos vem a sabedoria, há uma consciência desequilibrada de si. Olha o que é que Adão responde a Deus quando ele pergunta: então comestes da árvore de cujo fruto te proibi? Ele diz: foi a mulher que tu me deste. Olha que coisa interessante, hein? Quando nós não escutamos a Deus, quando nós não escutamos uns aos outros, nós nos perdemos de nós e nos perdemos uns dos outros. Nenhum consenso num casamento, nenhum consenso na sociedade, na igreja é possível se a gente não se escuta. Ontem nós celebrávamos Pentecostes, e a constatação de Pentecostes, aqueles pardos, medos, elamitas que escutavam os discípulos, dizem: como é que a gente é capaz de escutar? Eles não são galileus, mas nós o escutamos, nós os percebemos. Quer dizer, quando o Espírito de Deus está em nós, nós temos a capacidade de nos entender. Mas sem o Espírito de Deus, somos ensurdecidos pelos nossos caprichos. E assim não há casamento, não há trabalho, não há criação dos filhos, não há educação dos filhos com relação aos pais que sobreviva se não há escuta. Porque o caminho da incapacidade de escutar é a desobediência, e a desobediência nos leva a nos perder de nós, e quando nós nos perdemos de nós, estamos no pecado. Um caminho totalmente oposto é o de Nossa Senhora. Ela é aquela que escuta docilmente. Se nós nos recordamos, o anjo, quando se aproxima para comunicar a Nossa Senhora a palavra de Deus, de que ela iria conceber aquele que cumpriria as promessas de Deus,
Porque o projeto de Deus se desregulou porque Adão e Eva não quiseram mais escutar. Agora o projeto de Deus se renova como uma promessa a partir daquela que é a primeira a escutar no Novo Testamento. E é a bem-aventurada porque escuta e porque guarda continuamente em seu coração a palavra. Tanto que a patrística vai dizer que Maria, antes de conceber no ventre, concebeu nos ouvidos. A graça entra nos ouvidos de Maria e ela então pode dar à luz o Salvador. Portanto, pelo ouvido de uma e sua desobediência veio a morte. Ela se tornou a mãe daqueles que vivem com receio das próprias nudezes, vivem com medo da voz de Deus, entende? Adão, onde estás? Tive medo, ouvi sua voz, estava nu. Cada um de nós pode ver na própria vida como isso se manifesta. Uma resistência profunda em obedecer a Deus porque queremos escutar a nós mesmos e aí não nos entendemos. Um medo de Deus e de sua palavra e de sua voz e uma dificuldade de confrontar-se com a própria nudez. Nos nossos relacionamentos, nós estamos diante de nossas nudezes, de nossas limitações, e é por isso, inclusive, às vezes, que as interdições dos outros nos deixam raivosos, não é? Porque como é que uma esposa nos lembra que nós temos nudezes, que nós somos limitados, que somos fracos, que somos autocentrados? Como é que um filho adolescente dentro de casa nos lembra da nossa nudez? De que a gente precisa ter coerência de vida antes de tudo, para tentar ensinar alguma coisa para alguém. E Nossa Senhora, ao contrário, é aquela que, ao escutar e ao fazer dócil, não tem medo. Porque João vai dizer lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 18, o perfeito amor lança fora todo medo. Adão e Eva não escutam, portanto não têm fé, têm medo da voz de Deus, veem a Deus como um inimigo da sua felicidade. Nossa Senhora é aquela que escuta e, portanto, traz a vida e não tem medo. Porque a escuta traz a fé desenvolve em nós a esperança, e esta fé e essa esperança vão agir em nossa vida com um amor. E assim o amor lança fora nossos medos. O medo que podemos ter de nós, porque todos temos os nossos traumas, nossas sombras e nossas interdições. Estamos o tempo todo imaginando que o carro, que o cargo, que o lugar, que a foto, que a viagem vai disfarçar a nossa nudez e não tampona, porque essa nudez é constitutiva de nós. Nós somos nus, somos pó, somos cinza, somos desamparados, estamos sempre à procura de nós, num instante somos nossos e nos outros nós nos perdemos de nós, e quem me sequestrou de mim? Mas, no entanto, a fé, o amor de Deus, o cuidado de Nossa Senhora vai nos devolver a nós, deste amor que lança fora todo o medo e amor que nos encontra. Na cruz nós somos encontrados definitivamente pelo amor de Deus. E é por isso que nós temos como proposta da liturgia este Evangelho de João. Na cruz de Jesus estava de pé a mãe. A mãe que agora se torna mãe, em sendo mãe do Cristo, mãe de todos os viventes que agora nascem como discípulos. A cruz é o parto, entende? De uma nova humanidade. A partir da escuta, a obediência a Deus, a escuta do Cristo, a escuta de Nossa Senhora, um novo fruto agora trará a cada um de nós a salvação. E Maria torna-se mãe de cada um de nós na cruz, mãe desta nova humanidade que nasce em Jesus Cristo, porque ela nos ensina a escutar. O Evangelho de João está terminando da mesma maneira como começou. No capítulo 2 do Evangelho de João, nas bodas de Caná, se diz da mulher com Cristo e os discípulos, e ela diz simplesmente esta palavra: fazei tudo o que ele vos disser. Agora é esta mulher diante da cruz, lugar onde estamos sendo alcançados pelo amor de Deus, que lança fora todo o medo, e ela é capaz de ser mãe, porque nela nós encontramos refúgio e um colo para as nossas nudezes e para as nossas orfandades. E ela é mãe dos discípulos, porque nos ajudará a escutar.
Porque nós nos perdemos de nós, uns dos outros e de Deus, quando perdemos a capacidade de escutar. Porque lá onde não existir escuta, no casamento, em nossas relações e no trabalho, lá onde não existir escuta a Deus, o amor pedirá licença e irá embora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus, aquele que nunca se cansa de escutar as nossas preces. A nossa resposta será: